Boa noite, companheiros e companheiras do Sistema Prisional, do Estado de São Paulo. Hoje aqui nós estamos fazendo a nossa primeira live do Fora das Grades. Esse programa que nós criamos aqui agora no canal do CIFUS-PESP. E que, na verdade, o CIFUS-PESP, desde que nós aqui assumimos a diretoria, nós sempre tivemos essa questão de mostrar para a sociedade que o policial penal, o então agente penitenciário e todos os servidores do sistema prisional, eles são tão importantes lá dentro das unidades prisionais, como também fora. Então, esse programa Fora das Grades, a gente quer demonstrar para a sociedade o que cada servidor, policiais penais, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, oficial operacional, o que eles fazem a mais pela sociedade, além de contribuir aí na proteção de toda a sociedade, né? E hoje estamos aqui entrevistando o nosso companheiro, nosso amigo, né? Eu sou suspeito de falar dele, que nós somos já amigos há algum tempo, o nosso companheiro, escritor, policial penal, Mark Souza, que já tem aí trilhado pelos caminhos da literatura e desenvolve aí várias situações fora das grades. Então, eu passo aí a palavra para o nosso companheiro Mark, e dou o aviso aqui para todos os companheiros do sistema prisional e companheiras. Você que faz alguma atividade fora das grades, entre em contato com o CIFUS-PESP, manda aqui no nosso Facebook, no nosso WhatsApp, no meu Zap particular, para a gente mostrar para a sociedade que nós fazemos muito além do que somente proteger e servir toda a sociedade. Então, o Mark aí tem essa contribuição na literatura. Então, você que tem alguma atividade extracurricular, vamos dizer assim, fale com a gente e vamos passar para todo o Brasil, para todo mundo, que os policiais penais e todos os servidores do sistema prisional fazem muito mais pela sociedade. Mark, se apresenta aí para o pessoal. Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Marcelo Otávio de Souza. Como policial penal, sou conhecido como Marcelo Otávio de Souza. E eu trilho um outro caminho separado com esse, que começou como um hobby, né? Na verdade, é um hobby que é de escritor. Eu me apresento como Mark Souza. E como Mark Souza, já escrevi 3 livros, escrevi alguns roteiros, escrevo para alguns jornais, enfim. Eu procuro desenvolver um trabalho como diz o Fábio, extracurricular, né? Tentando imbuir nas pessoas o gosto pela leitura, né? Então, além de policial penal há 16 anos, para 17 anos, sou também escritor e nas minhas horas vagas trabalho fazendo esse projeto da minha vida, que é escrever contos e crônicas para transformar a literatura mais palatável, mais, digamos, trazer ela para ao acesso de todo mundo, de todas as pessoas. Boa noite todo mundo aí. É isso aí, Mark. Acho que é importante, né, a gente... Porque, assim, a questão maior nossa, acho que um dos maiores objetivos nossos para esse programa é tentar tirar esse peso tão grande que tem sobre nossas costas, né? Porque nós somos também... Acho que o que acontece com a população carcerária acaba acontecendo com a gente também. Porque todo mundo só lembra do sistema prisional quando tem alguma tragédia. E o policial penal, e qualquer servidor, quando fala para alguém que trabalha no sistema prisional, todo mundo olha com o olho arregalado. Ou nós somos, como chamam lá no interior nosso, aí, na questão de Mirandópolis, babá de preso, ou nós somos torturadores, ou nós somos corruptos. Então, assim, e esse aqui é o nosso interesse. E para você, como foi quando você se apresentou, né, dos prêmios que você levou? Começa a contar para nós do início toda essa sua trajetória aí no mundo das letras. E como foi também a sua apresentação, se isso realmente aconteceu, quando você falou que era, né, até então agente penitenciário e hoje policial penal. Então, Fábio, sim, desde moleque eu sempre escrevi, sempre tive umas ideias mirabolantes, escrevia no caderno e deixava guardado. Faz uns 15 anos, eu acho que até mais, eu encontrei um site e comecei a escrever nesse site sobre o pseudônimo de Mark Souza. Eu criei ele assim até para... Na verdade, não era escondido, mas era uma coisa que ninguém sabia que eu fazia. Então eu comecei a escrever como Mark Souza nesse site. E aí o pessoal foi gostando do que eu escrevia, fui conhecendo outras pessoas.
E há uns 10, 12 anos atrás, a minha esposa pegou e falou para mim: Marcelo, por que você não faz, não tenta participar de concursos? Na época estava tendo um concurso Birigui, em Birigui, quando ele fazia 100 anos de idade, a cidade, chamava Birigui 100 anos. E eu resolvi participar. Quando fui participar. Pera só um minutinho. Aí quando eu fui participar, eu ganhei dois prêmios, um de segundo lugar ou de terceiro lugar de crônico, um de crônica ou de contos. E a partir daí foi, vamos falar assim, foi o empurrão que eu precisava para me dedicar uma parte do meu tempo com a literatura, que eu fui ver que, vou falar assim, eu levava jeito para coisa, né? E foi aí que eu comecei. Aí participei de outros concursos, ganhei menção honrosas em vários, em Araçatuba. Como eu morava lá em Birigui, eu comecei o Mark começou a surgir lá em Araçatuba. Eu ganhei algumas menções honrosas nos concursos que tiveram lá. Todo ano lá tinha concurso de literatura. Ganhei um em Presidente Prudente também. E aí eu fui trabalhando com isso. E quando eu comecei lá em Araçatuba a trabalhar, eu comecei a ganhar um pouco de notoriedade. O professor Hélio Consolaro, uma vez ele convidou, não só a mim, mas os escritores lá da região, a dar palestras nas escolas. Lá, na época que ele era o secretário, hoje eu estou um pouco meio distante lá da cidade, não sei como está acontecendo. Se eu não me engano, em setembro, ele tinha uma semana que ele fazia o concurso de contos da cidade de Araçatuba, e em uma semana ele apresentava em todas as escolas escritores regionais que iam dar palestras lá nas escolas. E ele me convidou para fazer isso. Eu fui dar palestra em algumas escolas lá, e um dia eu cheguei lá, acho que foi a primeira ou a segunda palestra que eu fui dar. Aí a pessoa perguntou para o professor perguntou para mim, o que você faz? Eu falei, sou agente penitenciário. A hora que eu falei que eu era agente penitenciário, a sala inteira ficou assim horrorizada, olhava para mim assim assustado, né? Tipo assim, o que esse cara tá fazendo aqui, né? Porque ali naquele momento, cara, eu acho que eu senti aquela vontade de fazer. Eu acho que deu aquele, vamos falar assim, aquele sinal para eu fazer algo diferente. De eu juntar o Marcelo e o Mark. Porque até então, poucas pessoas, além da minha esposa, algumas pessoas da minha família, e alguns amigos mais, vamos falar assim, mais chegados, né? Sabiam dessa minha história de escrever, dos prêmios que eu ganhava, porque eu sempre deixei muito bem separado o Marcelo e o Mark. E aquele momento eu comecei a perceber o seguinte, que eu tinha que mostrar que o Marcelo e o Mark, apesar de serem pessoas distintas, vamos falar assim, no afazeres diários, eles são pessoas, são seres humanos e pessoas de bem. Porque quando eu vi os olhares daquelas crianças, eu falei, meu Deus do céu, o que eles acham que eu sou? Né? E aí você vai começar a pesquisar a história, você começa a ver do que é. O que as pessoas, como elas veem o agente penitenciário, né? O agente penitenciário, como você mesmo disse, fica ali atrás das muralhas, né? Aquelas muralhas, elas são tão altas que elas escondem a nós também. Nós somos inexistentes para a sociedade. Nós só existimos a partir do momento que acontece uma coisa ruim. A publicidade ruim, aí é o agente penitenciário. A publicidade boa, ninguém fala dele. Por quê? Aquelas muralhas, elas tiram da gente, tiram o foco da gente, diferente de outras categorias policiais, como policial civil, policial militar, que é visto nas ruas sempre combatendo crime, as pessoas esquecem da gente que nós estamos lá, cara. E vamos falar assim, esse negócio de violência, essas coisas, a gente, você até tem um pouco mais de tempo do que eu de unidade prisionais, a violência nós vivemos mais, vamos falar assim, em termos mais perigosos do que policiais, muitas vezes. Porque quantos amigos nossos já não ficaram de reféns, apanharam, são agredidos, até hoje são agredidos. Até com toda essa, vamos falar assim, as melhorias que implantaram nas unidades, né, as automações, automatizações, que melhoraram, mesmo assim, todos os dias quase um agente penitenciário apanha.
Só que ninguém fica sabendo, raramente alguém fica sabendo disso. Fica entre um grupinho como nós ali. Só que aí quando explode uma rebelião, é sempre assim, o guarda, o agente penitenciário ou o policial penal que levou a arma lá para dentro, foi eles que bateram porque os presos ficaram revoltados. Enfim, nós somos taxados, cara, como, vamos falar assim, os vilões da história, e nós não somos. Então, a partir daquele momento que eu vi aquelas crianças olhando para mim meio estranho, eu falei assim, não, eu tenho que mostrar o Marcelo e o Mark, mostrar que os dois trabalham distintamente, eles exercem funções diferentes, mas são a mesma pessoa. Porque, cara, é estranho isso aí. E você pode notar, cara, que eu sempre falo uma coisa, assim, eu faço uma observação. Desde a Bíblia, nós somos taxados como pessoas más. Nós somos taxados quando você assiste um filme, você lê um livro, você raramente se vê um agente penitenciário tratado como o herói da história. Ele é um sadomasoquista, ele gosta de violência, e não é isso, cara. Vamos falar assim, o preso, não estou querendo entrar em conflito ou falar que preso é ruim, preso é bom, é que o preso é vítima e nós somos os vilões, e de fato não é, né? Às vezes, muitas vezes eu acho que no final todo mundo são vítimas dentro da unidade prisional. Acho que tanto o agente penitenciário, o policial penal hoje, né, como os presos também, porque nós trabalhamos em situações insalubres e eles vivem nessas situações. Você sabe muito bem, como eu e como muitas pessoas que estão assistindo a gente, que às vezes você entra dentro de uma cela, tem 20, 30 pessoas ou mais, desumano isso. Então, no final, nós que trabalhamos, como eles, muitas vezes são vítimas de uma sociedade, não da sociedade, mas de uma forma de punir da sociedade que muitas vezes não pune. Porque o que acontece lá dentro, você sabe muito bem, a pessoa fica com mais raiva do que está acontecendo. Não é verdade? A pessoa entra muitas vezes, pessoa cometeu um crime qualquer e sai de lá pior, por causa das condições. E nós somos vítimas disso. E ninguém nos vê. Porque nós, como eles estão atrás daquelas muralhas altas, daquele monte de grade, que, vamos falar assim, o que acontece ali, ninguém sabe um terço do que acontece. E é muito difícil para a gente, principalmente por sermos, muitas vezes, taxados como os vilões da história. Marcelo, você falou uma coisa muito clara aí. Acho que para todos aqui verem, quem está assistindo a gente que não é do sistema prisional, né, quem é do sistema prisional também, que inclusive nós temos pautas que ela também, assim, nós somos zeladores, protetores dos direitos humanos. Nós somos pagos para isso. E quando a gente fala que quem não queria trabalhar numa unidade prisional que não tivesse superlotada, que naquela penitenciária que tem 12 camas, tivesse, 12 presos. Quem não queria trabalhar num ambiente que não tivesse a presença do crime organizado? Porque, na verdade, nós pagamos um alto preço pela falha do Estado, né? E eu acho que é aí que... eu estou aqui no sindicato já estou militando, já fazem desde 2004, né, 16 anos militando pela categoria, vim para o sindicato por conta de denunciar coisas erradas que tinha na unidade prisional, e você, né, inclusive, a minha denúncia foi, né, eu sempre estou falando sobre ela, eu tirei uma faixa da P1 de Lavrinha que dizia, assim, Feliz Natal e um próximo ano novo são sinceros votos do Comando Vermelho e PCC. E aí, lógico, aí começou a minha vida sindical, começou o inferno dentro da cadeia, mas assim, e aí assim, você falou uma coisa muito, muito boa, que todo mundo tenta sair um pouco, porque nós temos, inclusive, nós temos até amigos nossos fora da cadeia, eles têm preconceito com a gente, porque porque assim, um médico, ele sai do hospital, um enfermeiro, sai do seu trabalho do dia a dia, ele fala o que aconteceu no dia a dia. E se juntar 2, 3 guardas que começam a falar da cadeia, ele já fala, tá falando de cadeia já. Porque, na verdade, é o nosso trabalho. E como eu aprendi em alguns cursos de formação, né, sindical, né, a vida é o seu trabalho, o seu trabalho é a sua vida. Então, às vezes, você quer comentar alguma coisa. E até nisso nós somos, às vezes, sofremos algum preconceito. E aí você, né, foi aí para esse mundo das letras, da literatura, né, você falou agora sobre essa questão de como as pessoas te olharam. E aí, na verdade, você, com o tempo, acabou quebrando essas barreiras, né? Inclusive com as suas premiações. E fala pra gente como foi isso. Cara, foi assim, é muito legal, né? Quando o seu trabalho é reconhecido, né?
E aquilo ali me deu mais ânimo, me deu mais vontade de fazer, de desenvolver esse trabalho. Tanto é que depois dessas premiações, eu escrevi 3 livros, né? Eu escrevo, vez ou outra, escrevo alguns roteiros aí, já teve alguns, 1 ou 2 filmados, mas assim, é de curta-metragem, é mais para brincar, né? Mais para desvencilhar um pouco daquilo que a gente vive diariamente, é uma forma, vamos falar assim, também de você aliviar um pouco do estresse, né? E aí o que acontece, Fábio? Eu comecei já há algum tempo juntar o Marcelo, apesar de não ter juntado o Marcelo e o Mark ainda, porque nos meios, vamos falar assim, que eu comecei a escrever, eu fiquei conhecido como Mark, e aí eu achei chato tirar o Mark e se transformar em Marcelo, né? Então eu comecei a divulgar também para o pessoal que eu trabalhava, pessoal que eu conheço, que o Marcelo é o Mark também, o escritor, né? Às vezes a pessoa lia uma matéria no jornal, né? Aqui de Dracena, quando eu escrevi aqui para Dracena, a pessoa olhava e falava, oh, que legal, não sabia que era eu, cara, que fazia, não sabia que era eu que escrevia. E depois eu comecei a também divulgar um pouco disso aí, porque, vamos falar assim, não sair das sombras, mas me mostrar também como um cidadão, né? As pessoas não conseguem entender, e uma coisa que eu procuro quando eu escrevo para o sindicato, de mostrar sempre o agente penitenciário como cidadão, né? Eu, Marcelo Otávio de Souza, né? O cidadão Marcelo Otávio de Souza, policial penal, também escritor, né? Eu faço meu trabalho cultural, como cidadão, para tentar, vamos falar assim, trazer as pessoas para a literatura, fazer com que, como eu escrevo eu procuro escrever de maneira fácil, contos curtos, crônicas, que já é para introduzir, né, para inserir as pessoas no mundo da literatura, porque foi assim que eu comecei. Eu comecei a ler aquelas tiras de jornal do Luiz Fernando Veríssimo, do Mário Prata, eu me apaixonei por aquilo ali, aquela maneira de escrever deles, aquela ironia, falar sobre o cotidiano de uma maneira mais leve, mas ao mesmo tempo vamos falar assim, você cobrando a sociedade. Não é só falar, não é só engraçado. A hora que você termina de ler, você fala, não, mas peraí, tá? Tem alguma coisa aí que eu preciso pensar, né? Eu procuro escrever assim, para quê? Para fazer com que as pessoas que muitas vezes não têm o hábito da leitura, elas passarem a tê-lo. E aí vai ler outros autores, pessoas consagradas, livros mais difíceis, mas assim, eu sempre procurei, prezei com o meu papel de cidadão, de querer introduzir as pessoas no mundo da literatura, para escrever fácil, para colocar todas elas, começar a entender o meu mundo, para depois entender outro mundo, para começar a viajar por outros mundos, né? Tem outros mundos muito mais sofisticados que o meu, porque assim, eu sou, em comparação com os autores que temos aí, que a literatura brasileira tem, eu sou um réis mortal. Eu sou, vamos falar assim, eu sou aquele que está aprendendo todo dia aí, fazendo aquelas coisinhas básicas, eu erro, às vezes eu falo, assim, eu sou muito bom em escrever, sou muito ruim em falar, eu falo muito errado muitas vezes, coisa que eu tenho que me corrigir, tento me policiar, mas pelo fato de, assim, eu sou uma pessoa, digamos assim, popular, eu converso com todo mundo, e muitas vezes eu vou falando sem pensar e falo um monte de coisa errada, aí as pessoas falam, mas você escreve? Não, eu escrevo muito melhor do que eu falo, né? Mas, assim, eu procuro fazer esse papel de cidadão através das artes, mas, ao mesmo tempo, nas minhas colunas que eu fiz para o sindicato, e que eu faço, eu procuro mostrar o policial penal como cidadão, aquele herói, aquele cara que dentro. Porque o policial penal, cara, ele tem várias facetas, ele tem várias profissões dentro de si. Ele é assistente social, ele é um psicólogo. Quantas vezes, cara, você já não foi um psicólogo numa situação limite ali, que você vai ver que vai acontecer alguma coisa grave, e você começa a conversar com o preso e começa vamos falar assim, ser o psicólogo dele e evitar que aconteça algo mais grave. Quantas vezes não aconteceu? Eu acho que qualquer policial penal que esteja assistindo já passou por isso. Você é assistente social, porque muitas vezes o cara ali precisa entrar em contato com a família, ou a família tem que dar algum recado para ele, passa por você, e às vezes a notícia que você vai dar não é tão boa. Quantas vezes a pessoa não vai no atendimento com um serviço social e volta ali daquele jeito, nervoso ou fora de si por causa de algumas coisas que acontecem fora,
né? Vamos falar assim, fora, que ele alheia que ele possa fazer, e a pessoa está ali, você nota aquela diferença nele, você chega lá e vai conversar com ele. Para quê? Para que não aconteça alguma tragédia, alguma coisa dentro do pavilhão habitacional. Então, o policial penal, ele é um assistente social, ele é um psicólogo, ele chega muitas vezes a ser um advogado, que o cara chega, pede para você ler o BI dele. Ô, senhor, não entendi. Como que está aqui? O que o senhor pode me falar? Quantas vezes a gente não faz isso, não é verdade? Um preso está doente, cara, você ligar na enfermaria, então você faz todo esse papel. Você não é só um policial penal, você é várias profissões, você exerce várias funções diariamente. Muitas vezes não, a maioria das vezes as pessoas que não conhecem como funciona o sistema prisional, acha que a gente simplesmente abre e fecha a porta, o que não é verdade. Acha que a gente está ali para agredir ou para fazer algo de mal para o preso, o que não é verdade também. São coisas que as pessoas vamos falar assim, situações que as pessoas, como por desconhecimento, elas começam a falar coisas que não acontecem de fato. E por isso que muitas vezes eu procuro nas minhas colunas, no site do sindicato, mostrar a verdadeira faceta do policial penal, que é aquela pessoa que tem, apesar que a maioria tem segundo grau, e hoje, graças a Deus, temos muitos que têm curso superior, não que só tem o segundo grau é pouco, mas a pessoa ela pode exercer várias profissões, porque ela, dentro do que lhe é estabelecido, ela trabalha isso. Ela é um serviço social, ela é um psicólogo, ela é um advogado, ele é várias outras funções, e todas elas que faz com que você faz um serviço para a sociedade. Isso aí, eu acho que o policial penal é um cidadão na sua maior, vamos falar assim, eu não estou encontrando a palavra, mas é um cidadão de fato, é aquelas pessoas que, ao invés de ser, muitas vezes, sofrer preconceito, ela tem que ser invejada. Porque para ser um policial penal, não é qualquer um que consegue, não. Quantas pessoas já passaram por nós, Fábio, e trabalharam, e saíram, exoneraram, que não aguentaram a pressão do serviço? Além de tudo, cara, além da pressão, eu estou falando dessa parte só do nosso serviço social dentro da unidade prisional, mas a pressão que a gente sofre das facções criminosas, não é verdade? E até quem não é de facção criminosa também, que a gente sofre pressão, ameaças, agressões. Então, vamos falar assim, quem consegue trabalhar desse jeito? Quem de fato consegue, além de estar chegando de manhã 6 horas para trabalhar, ou às 18 horas, sem saber que de tarde você vai conseguir sair de novo? Porque a gente tem hora para entrar, não tem hora para sair. A gente não sabe o que vai acontecer. No decorrer do dia ali, acontece tanta coisa que tem vez que parece que em 12 horas parece que você passou 3, 4 dias dentro de uma unidade prisional. E mesmo assim, cara, o agente penitenciário, o policial penal, ele desenvolve o trabalho dele da melhor maneira possível. Você pode ver, principalmente aqui no estado de São Paulo, em termos de fuga, em termos de apreensões, como que a gente faz, né? E além de tudo, muitos saem dali e vai desenvolver outras atividades. Eu conheço muitas pessoas que vão desenvolver outras atividades. Trabalho com pessoas que fazem coisas, você fala assim, oh, mas você vai fazer isso ainda? Hoje o cara fala, eu vou. Então, para você ver como que é o policial penal. Ele é uma pessoa, cara, multifacetada. Ele é uma pessoa que pode trabalhar em qualquer lugar e, por vezes, escolheu trabalhar ali. E mesmo com o Estado, vamos falar assim, abandonando ele, com salários baixos, com todo mês, as pessoas muitas vezes elas não entendem como que funciona, com a gente pagando alíquotas exorbitantes de aposentadoria, o nosso salário a cada ano, vamos falar assim, desvalorizando, um Estado que não está nem aí para o policial penal. Porque você pode ver que o policial penal ele é da segurança pública quando ele vai lutar pelos direitos dele, quando ele quer fazer greve, quer fazer alguma movimentação. Não, você não pode porque você é da segurança pública. No entanto, quando tem aumento, quando tem algum benefício para a segurança pública, o policial penal não faz parte. Então, cara, apesar de tudo, nós somos pessoas, cara, maravilhosas, pessoas, trabalhadores sensacionais. E para mim, como eu já escrevi, quem acompanha minhas colunas já viu, para mim são os verdadeiros heróis da segurança pública e do país. Marcelo, você, nessa sua fala aí, você sintetizou
um pouco do que é a nossa vida, né? Eu acho que muitas pessoas não escolheram ser, né, policial penal. Muitas pessoas também não escolheram ser técnico de enfermagem, ser social lá dentro da cadeia. Porque, por isso que aqui na nossa cultura sindical, a gente prega que todos que vão adentrar o sistema prisional, eles têm que ter um curso de formação. E por mais que a assistente social, eles se formam na faculdade, mas na cadeia é algo diferente. O psicólogo, na cadeia, é algo diferente. Inclusive por questões de segurança, né? Que eu acho que é mais isso. E você tocou numa situação muito clara também aí, que é justamente isso. Porque nós somos tudo ali na unidade prisional. Eu vou completar 20 anos agora em novembro, do sistema prisional. Quando eu entrei no CDP de Belém 2, onde eu tomei posse, nós tínhamos 240 servidores na unidade prisional. Aí tá, policiais penais. E tinha toda a equipe administrativa de saúde, éramos 60 no plantão, 2 em cada pavilhão. Ficava uma equipe para até acompanhar todo o preso que saía para ir num atendimento. Tinham 2 policiais penais que acompanhavam o preso até o atendimento e depois retornavam com ele também. E hoje, né, somos né, temos plantão noturno aí que tem 5 policiais penais. E aí falta médico. Nessa pandemia mesmo do Covid, a nossa ação judicial aí que nós ganhamos agora no Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho até colocou, se caso, para colocar um profissional de saúde em cada plantão para fazer a aferição de todo mundo que vai entrar no unidade prisional, inclusive os servidores, né? Para fazer lá medir a febre e tal. E se caso não tiver, né, treinar alguém para isso. Então, nós acabamos sendo tudo. Hoje a gente fala do desvio de função, que o Estado deixou de contratar o pessoal das outras áreas administrativas de saúde, e vários companheiros nossos que fez uma faculdade de enfermagem, que fez, né, direito, que é bacharel em direito. Então, esse pessoal começou a ser utilizado em outras áreas. E nós, aí tá, só que lá dentro da cadeia, né, porque eu falo que não tem ninguém menos importante, mas o final de tudo, onde tudo começa e tudo acaba, que é o policial penal, o zelador de raio, quem está ali na carceragem no dia a dia. Esses dias eu entrevistei aqui, tive a honra de entrevistar o Dr. Drauzio Varela, que tem um trabalho, né, que inclusive impulsionou, sempre impulsionou o nome do servidor penitenciário, mostrando uma realidade que às vezes até alguns companheiros não querem ver, mas sim, infelizmente no nosso meio tem corrupção, infelizmente no nosso meio existem alguns níveis de conduta, mas que são muito pouco, né? Eu até costumo dizer que de todas as polícias nós somos bem abaixo o índice de corrupção. Então, assim, é claro que um erro nosso ele é complicado, porque a gente lidar com vidas, né? Mas só que todo mundo esquece do Estado, né? Esquece que, como você disse aí, que hoje estamos em 176 unidades prisionais. São quase 40 mil servidores, 235 mil presos. Né? Olha o universo que é São Paulo. Então, assim, e lá na ponta, num pavilhão que tem 400, 300, tem um policial penal só, que quando ele faz a contagem de manhã, né, já começa a vir ali, se tiver algum problema, detectar, né? Depois abre o banho de sol, ele tem que conversar, porque, como você disse aí, eu aqui no meu universo do sindical, converso com muita gente, então tem amigos policiais civis, militares, federais, rodoviários, né? Pergunta para algum deles, se deve ter perguntado, você deve conhecer também, se algum teria a capacidade, ou qualquer ser humano, ou qualquer cidadão aí da rua, se ele dialogar com o preso. Eu sempre falo isso, né, na minha profissão. Quando eu falo que eu tenho uma teoria, eu tenho uma tese que depois de 5 anos você sabe que se o guarda é bom ou não, né, se ele vai servir para a profissão. Porque eu lembro que no início era uma luta você né, fala com sinceridade mesmo, que é uma luta você ter que atender, porque é lei, com respeito. Né? Eu lembro que quem inaugurou o CDP Belém 2 foi os presos que quebraram o Piranhão, os caras que estavam fundando o PCC. Eu fui levar a marmita pro maníaco do parque, lá no pavilhão disciplinar. E ele me deu bom dia, a paz do Senhor. O quanto falar para você, confesso que no dia, o quanto que eu fiquei remoendo aquilo ali. Falei, cara, esse filho da mãe estuprou, matou as mulheres ali. E você ter que... Foi muito difícil para mim isso. Confesso que foi muito difícil. Como que um cara desse fala, né, em nome de Deus e não sei o quê? E você tem que encarar tudo isso, engolir porque assim, muitas pessoas acham que nós temos que vingar a sociedade.
E aí tá, o preso, ele cometeu um crime, vai cair na cadeia e vai apanhar toda a pena dele. Poderia ser assim, mas e aí? E as rebeliões? E tá, o sistema prisional ainda tá caminhando, tá gatinhando ainda. Né? Tem até uma frase do Nelson Mandela, né? Quer conhecer um país, conheça suas prisões, como trata os seus presos. Né? Não é, parece um discurso aí de direitos humanos, esquerdista, né, comunista, mas e aí? A cadeia, ela é uma coisa tão assim, justa, que ela é para todo mundo. Né? Quando as pessoas, né, quando as pessoas vamos falar dos homicidas, né, que a gente conhece aí, né, lá no CR de Birigui, o cara que estava num boteco, de repente ali, teve uma situação e ele matou alguém, e foi para cadeia, tá pagando preço. E você vê que essas cadeias aí, quando tem os homicidas aí, ela é bem diferente do comportamento. E como que mudou depois do advento do crime organizado, do PCC, de querer controlar, de ter essa falsa paz, porque sim, os presos são explorados. O PCC não é nenhum bonzinho, igual muitos pregam a tese, não. Ele substitui o Estado, mas o preço dele é aquela velha frase de vender alma para o diabo, né? Então, Mark, falando, a gente está divagando aqui na nossa profissão, e aí você consegue sair fora. Eu também. Eu posso falar para você, que já falei para vocês, que você também me inspira. Eu também, eu lembro que eu escrevia, eu tinha até livrinhos de poesia na escola, e aí eu fui trilhando esse caminho de política, tal, do sindical, mas você me inspira também, às vezes, a escrever, e às vezes até pensar, posso fazer, né? Lógico que a minha agenda hoje é meio complicada, mas é também uma válvula de escape, né? E aí você nessa sua trajetória aqui, você ganhou alguns prêmios aí, né? Menção honrosa do concurso internacional de contos da cidade de Araçatuba. Também teve Contos de um Amor Sem Limites. E aí fala para mim como foi essa sensação aí de, querendo ou não, igual você disse, né? Você é um agente penitenciário, é um policial penal, e você tá ali, de repente, no meio de umas pessoas que vão olhar assim, será que esse cara, como que esse cara pode fazer isso, né? Como que é isso? É verdade isso aí. Às vezes a pessoa fica olhando, mas como que a pessoa tem essa sensibilidade, né, de contar histórias, né, de falar para as pessoas. Cara, eu não sei, eu acho que eu nasci assim. Eu acho que meu pai, ele contava muita história. Meu pai, desde menino, eu ia trabalhar com ele me levava no serviço e ele passava o dia contando histórias para mim. Eu acho que muito dessas histórias que eu conto hoje, às vezes são lembranças que eu tenho dele, das histórias que ele contava. Porque as histórias que ele contava pra gente eram sempre da época que ele morava lá no norte, veio para cá, pro estado de São Paulo, tudo, né? Ele contava algumas histórias, assim, surreais. E eu acho que foi a partir dele isso aí. E para mim isso aí virou uma necessidade. Eu me sinto feliz escrevendo. Eu me sinto feliz criando, né? E quando vamos falar assim, quando essa criação minha, ela toca alguma pessoa, aí você fica mais feliz, dá vontade de você fazer mais e mais, porque é legal isso aí. É legal a pessoa falar, eu vi, gostei, mesmo que não tenha gostado, pelo menos você tocou a pessoa de alguma maneira. Eu escrevi alguns contos, cara, igual esse Conto de Amor Sem Limites aí, que assim, eu até hoje, cara, eu não sei como que ele veio parar assim comigo. Porque eu sempre, a maioria das vezes eu escrevi contos engraçados, e ele é um conto triste, cara. Mas ao mesmo tempo ele é tocante, ele é uma coisa assim. Teve uma pessoa que leu e falou para mim assim que ele lembrava um pouco de Vidas Secas, ó, e essa pessoa, um professor de português, falou isso. Eu falei, meu Deus do céu, quem dera fosse mesmo Vidas Secas, né? Mas ele lembra um pouco assim do sofrimento das pessoas, do sofrimento do ser humano, porque só que ele foi uma coisa assim que até eu penso em me dedicar um pouco mais a esse tipo de literatura, né? Mas não vou falar que não é minha praia, mas foi uma surpresa. E ganhar uma menção honrosa com ele foi uma coisa maravilhosa, porque você participa de um concurso que mais de 1.000 pessoas participam, né, fazem inscrição todo ano. O concurso lá de Araçatuba lá, milhares de pessoas se inscrevem todos os anos. E você ganhar a menção honrosa, cara, é uma coisa maravilhosa. E mostra que você, assim, como eu te disse, você está no caminho certo.
Você toca as pessoas, e eu acho que você, quando você toca as pessoas, você transforma elas. E é isso que eu penso, em transformar as pessoas, seja através da literatura, ou seja através de qualquer das minhas palavras, né, do eu falo muito para as pessoas assim do exemplo que a gente tem que dar. Às vezes as pessoas nos veem. Uma vez, Fábio, uma pessoa falou para mim assim, que me tocou muito: ó, você passa na rua aí, você nem vê, mas muitas pessoas estão vendo você e elas estão avaliando você, e por muitas vezes você pode ser um exemplo para elas, seja bom ou seja ruim. E aquilo me tocou muito, cara. E a partir daquele momento, não que eu nunca fiz nada errado na minha vida, mas eu sempre procurei ser um exemplo bom. Porque até quando eu não estou percebendo, até quando a gente não quer tocar alguém, a gente acaba tocando, seja por alguma atitude da gente. Então, a partir disso que essa pessoa me disse, cara, eu mudei um pouco a minha postura, porque eu sou um exemplo, né? Não o Mark, o Marcelo é um exemplo. O cidadão, você é um exemplo, Fábio. Acho que quando que todo mundo tiver a consciência de que todos nós somos exemplos, né? Todos nós vamos mudar. Porque você vai olhar e vai falar assim, ó, eu vou tudo que eu não que você vai se policiar, mas você vai se transformar em uma pessoa melhor. Você se transformando numa pessoa melhor, você vai transformar as outras pessoas melhores também. E eu sempre fico com isso comigo. Eu sou um exemplo, independente de se a pessoa é famosa ou que não é. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas o fulano de tal é famoso, ele tem que dar o exemplo. Ele tem que dar o exemplo, sim. Aí muitos falam, mas ele não precisa. Não, não é por ele precisar ou não, ele tem que dar exemplo de cidadão. Nós só vamos mudar esse país o dia que nós todos começar a dar bom exemplo. Quando a gente começar a dar bom exemplo, nós vamos transformar esse país. Não adianta eu querer, vamos falar assim, eu falar que eu sou contra a corrupção, mas eu me corrompo pelas pequenas coisas. Então, porque a corrupção começa nas pequenas coisas. Então, nós temos que ser exemplo. Não é porque tem que ser exemplo para o seu filho. Teve gente que falou, eu tenho que ser exemplo para meus filhos. Não, você tem que. Nós somos exemplo para todo mundo, a todo momento. A partir do momento que você sai da sua casa, sempre vai ter alguém que possa te ver como exemplo. Então, a gente tem que se policiar nisso. E é isso que eu penso bastante, em ser um exemplo de pessoa boa, de ser um ser humano bom. E ser um exemplo vamos falar assim, na minha arte, de ser exemplo às pessoas também fazerem. Porque, infelizmente, hoje em dia, a literatura, principalmente aqui no Brasil, ela está morrendo. É supérfluo. Né? Na verdade, o pessoal trata como supérfluo. As políticas públicas já deterioraram a literatura. As pessoas, desde a escola, quando eu estudava, eu era obrigado a ler 2 livros a cada bimestre. Hoje em dia, eu nem sei se é obrigado a ler. As pessoas leem muito pouco. Então, cara, eu acho o seguinte: temos que transformar, trazer de volta esse costume da leitura. Então, vamos falar assim, na minha arte, eu quero isso. Eu quero transformar as pessoas, transformar o mundo que eu vivo, né, através do quê? Do que eu escrevo. Né? A gente deveria ter políticas públicas para isso. Você vê que países como os Estados Unidos, países que são, vamos falar assim, muito além da gente, eles têm políticas públicas disso. As pessoas, eles investem em literatura. Todo mundo lê nos Estados Unidos. 90%, 90% ou mais lê. A pessoa fala assim, mas lá é um país rico. Não, não é. Livro você não precisa comprar. Você pode ir na biblioteca pública. Você pode ler lá. Você faz lá é de graça. Toda cidade tem. Então, cabe o quê? O incentivo. Cabe políticas públicas de incentivo. E você acha muitas pessoas que queiram trabalhar nisso, cara. De graça. Não precisa só de conhecimento, precisa só querer. Porque existe, como eu estou aqui em Dracena, como eu trabalhei em Araçatuba, ajudei lá em Araçatuba algumas vezes, dando palestra nas escolas. Aqui em Dracena, por exemplo, se eu for convidado, eu vou também. Como se eu for convidado em qualquer outra cidade que for aqui por perto, eu vou, com o maior prazer. A questão é que as pessoas, elas ignoram isso, acham que é supérfluo, que isso é bobo, né? Que muitas vezes, hoje não mais, mas os agentes prisionais antigamente, você conversar com aquelas pessoas mais antigas, se elas soubessem que você escrevia, que você gostava de algum tipo de literatura, poesia, você era motivo de chacota.
porque acha que isso aí demonstra fraqueza. E não é, né? Mas nós somos, vamos falar assim, criados assim. Nós temos que mudar isso. Enquanto a gente não mudar a mente de exemplos, enquanto a gente não mudar as políticas, tentar mudar as políticas públicas de investimento em cultura, e investimento que eu falo não é financeiro, investimento até de amizade, vamos falar assim, igual você está fazendo aí, né? Isso aí é uma forma de investir na cultura, isso aí é uma forma de investir na cidadania. Porque as pessoas que estão assistindo hoje a gente aqui, com certeza elas poderão, muitos serão tocados e muitos poderão mudar até a perspectiva, o modo de ver esse tipo de situação. Então, só assim nós vamos fazer um futuro melhor, só assim nós seremos melhores no nosso trabalho também. Porque tá lá, a cadeia tá lá. Amanhã, 6 horas, a gente tá lá. E aí? Hoje tá, igual você falou, tá essa falsa, né, tá tudo quieto, tá tudo tranquilo, mas até quando? Nós não sabemos disso. De uma hora para outra, a gente sabe muito bem que aquilo pode virar um caos, voltar a ser um caos. Não é verdade? Mas a gente tem que saber separar também lá e aqui. Eu acho que uma coisa que eu tive muito medo, cara, que agora falando nisso eu me lembrei, uma coisa que eu tinha muito medo foi quando nos cursos de capacitantes, né, que nós fizemos lá, as escolinhas, né, que a pessoa insiste em chamar de escolinha, né? Isso aí é diminuir a nossa categoria quando fala. Isso aí. Não é escolinha, não é verdade? E as psicólogas, pessoa do serviço social, falava assim, ó, tem muito agente prisional que terminou da família, se entregou para bebida. Eu tinha muito medo disso. Eu acho que até por isso também eu sempre procurei separar muito bem isso aí. Eu tinha muito medo disso. Eu ficava, poxa vida, será que vai acontecer isso comigo? Porque é coisa que acontece com qualquer um. Não é verdade? A gente não sabe o que acontece dentro de uma cadeia, acontece muitas coisas que pode acabar com a pessoa psicologicamente. Nós não temos apoio nenhum psicológico, não tem apoio psiquiátrico, não é verdade? As unidades prisionais, ela tem psicólogos, mas não é para nós. Se a gente quiser, a gente tem que pagar, não é verdade? E às vezes acontece, você vê certas coisas dentro da unidade prisional, que isso aí transforma a sua vida para sempre. E a falta desse apoio psiquiátrico, desse apoio psicológico, vai transformar a sua vida para o mal ou para o bem. Você pode acabar com a sua vida. Então, isso aí, cara, eu tinha muito medo. Eu acho que até por isso eu comecei sempre, não me desvencilhar disso, mas assim, lá é o Marcelo, aqui é o Mark, vou tentar fazer outras coisas além disso, para mim também não me perder, porque além das histórias, eu tive companheiros, tive amigos que se perderam famílias que se suicidaram, não é? Então, cara, é uma profissão difícil. A gente tem que procurar a todo momento, cara, o quê? Ó, separar, como nós não temos, vamos falar assim, esse apoio, nós temos que procurar esse apoio. Aonde? Aí cada um procura da sua melhor maneira. Eu procurei nas artes, né? Eu procurei, vamos falar assim, na minha família, né? Mas muitas vezes as pessoas não conseguem procurar isso. E aí o que acontece, vamos falar assim, muitos exemplos, igual você falou que é ínfima, dos pequenos exemplos que tem da parte ruim dos nossos profissionais, vem, eu acho que muitas vezes dessa parte. Né? A falta de apoio que ele tem ocasiona o quê? Às vezes ele se transforma corrupto, às vezes ele se transforma, vamos falar assim, um drogado, um nóia, se entrega uma bebida, mas isso aí é falta do quê? Da mesma política que abandona o preso lá dentro das unidades prisionais, é a mesma que abandona os funcionários. Isso que acontece. E por isso também que eu comecei a fazer outras coisas, pelo medo que eu tinha de talvez acontecer isso comigo. Graças a Deus, eu trilhei outro caminho e, sim, procuro ajudar quem precisa também, porque não é fácil, cara. Não é fácil. Marcelo, o que você disse agora aí é a nossa luta diária, né? Eu tenho uma frase, né, que eu carrego sempre comigo aqui na luta política sindical, que eu não posso me tornar o que eu combato. Então,
não é porque às vezes, de repente, o governo usa tal arma, o meu diretor que me perseguiu usa tal arma, que quando eu estiver em algum lugar, igual hoje, estou presidente do sindicato, eu, por conta do cargo que eu estou, de repente querer usar as mesmas coisas. Tanto que é que hoje eu procuro fazer um exercício de me colocar no lugar dos diretores de unidades prisionais. A gente fala da Polícia Penal que ela é um marco para, inclusive, a gente poder mudar um pouco o sistema prisional. Eu sei que até as entidades de direitos humanos, até alguns estudiosos do sistema prisional falam que a gente fala, bom, já foi aprovada a Polícia Penal, então não tem como mais vocês falar nada contra. Agora, acho que nós temos que construir essa Polícia Penal, né? Estamos aqui na regulamentação, né? Essa pandemia atrapalhou tudo, mas, e aí você falou uma coisa que... qual que é o nosso maior problema? Nós vivemos no estresse, porque assim, o policial penal lá dentro da cadeia, na carceragem, ele está no meio da cobrança do Estado e da cobrança do preso. Então é uma pressão, se você colocar, né? Aí tá, você pega uma bexiga e você vai espremendo ela, o que acontece com ela? Né? Aquele material ali, aí tá, um plástico, ele vai suportar a pressão, uma hora ela vai estourar. E justamente por isso, por não ter esse cuidado, né, com o servidor, que às vezes, quantos colegas nossos já suicidaram, quantos colegas nossos já, aí tá, usuários de drogas, alcoólatras, a gente tem aqui um trabalho também que é um trabalho invisível, que não vai precisar de sindicato, porque a gente também encaminha alguns companheiros aí para algumas casas. Esse dia, inclusive, surgiu aí uma casa que a gente vai conversar com o pessoal, que é inclusive porque é tão complicada a nossa profissão, que até para você ir para uma casa de recuperação é complicado, porque geralmente nas casas de recuperação você vai encontrar até um ex-sentenciado, ou um cara que saiu da cadeia. Então tem que ser um outro local, porque chegar lá dentro, aí tá, o cara não tá bem na cabeça, tanto o guarda como aí tá o outro cara também lá, e acaba tendo problema. Então hoje, né, a gente tá vendo até uma casa de recuperação aí, que é voltada aos profissionais de segurança pública. E é por isso que aí, né, você é um grande exemplo, foi aqui o nosso primeiro, né, dos Fora das Grades. E mais uma vez, falo para os companheiros que estão acompanhando aqui, nós estamos com uma audiência aqui, pessoas nos acompanhando, quem vai assistir esse vídeo depois, quem tem algum trabalho, inclusive nós temos companheiros também, eu até lembrei aqui, de pessoas que fazem projetos dentro das cadeias, inclusive policiais penais, que inclusive, né, Caraguatatuba, o pessoal fez um projeto lá muito bom, que envolvia era fazer uma horta, dessa horta, para conseguir a semente e os insumos, eles começaram a reciclar e virou um projeto, e aí depois começou a produzir, eles abasteciam uma cadeia e levavam para fora, para pessoas de baixa renda. E só que esse projeto acabou se esvaindo porque não teve o apoio do Estado. Inclusive, eu até falo aqui no depoimento do companheiro, que eu vou trazer eles para cá para a gente falar sobre isso também. Vou trazer eles aqui no Fora das Grades, que esse foi dentro das grades. Eu lembro do Fernando Grossi, ele me contando que teve um preso que num dia lá, lá é CDP, Caraguatatuba, né? Que teve um dia que o cara, tipo assim, estendeu a mão para ele, falou, obrigado, senhor, tô me sentindo, mesmo na cadeia, tô me sentindo bem. E ele falou que para ele, assim, foi uma coisa tão chocante, né? Porque aí tá, uma coisa tão simples que aí tá, manejar a terra ali, plantar, aí tá dentro de uma muralha, e aí o cara que tá ali numa situação que tá preso, né, cometeu um crime e tal, tá tendo essa oportunidade de trabalhar, e ele quer reconhecer, e até falar, né, agradecer o guarda ali. Então, assim, o sistema prisional é ruim, aí tá, superdotação, falta de funcionário, todos os problemas, mas é aquela questão, existem flores, né, no meio desse lixão aí, no meio de tudo isso daí, dessa excrescência, né, dessa excremência que como disse o ministro da Justiça lá, que é esse estado de coisas que é o sistema prisional. Porque, na verdade, assim, e não é só São Paulo, é o Brasil todo, né? São Paulo ainda, por mais que a gente vê, né, Polícia Penal em alguns estados sendo regulamentada, não sei o quê, mas, pô, esse dia no Piauí teve um preso lá que soldou os funcionários dentro da cadeia lá, né? Aqui em São Paulo a gente não trabalha armado na cadeia. Eu falo com o pessoal da federação nossa, da FENASPEM, o pessoal trabalha armado, mas teve um dia lá que o guarda tomou um tiro, que o preso tomou a arma dele. E aí, eu não considero errado, tá? Porque a arma lá dentro da cadeia é isso daí. E é isso, né, Marco? Eu acho que aí a gente procura nossas válvulas de escape, né? Eu acho que o ambiente prisional, aí tá, acho que depois de muita luta, algumas coisas mudaram, assim, tem que mudar mais ainda, tem que ficar melhor, né? Eu lembro que quando a gente ia falar de greve, quando, né, eu estava lá na unidade prisional, ia falar para o preso lá, né, falar que, ó, hoje nós estamos em greve e tal,
E o preso até falava assim, ó, senhor, se melhora para vocês, melhora para nós também. Porque o que nós lutamos, né, melhores condições de trabalho, vai ser para nós e também para o preso. Né, o fim da superlotação vai ser bom para nós e também bom para os presos. Então, assim, é um trabalho difícil. E aí, você, acredito da sua arte, né, estamos aqui 50 minutos da nossa live, queria que você agora, até para a gente partir aqui para o encerramento, falasse das suas, falar dos seus livros que você lançou, né, pode fazer agora o seu merchan aí, né, o pessoal, aqui tem um pessoal aqui perguntando aqui, né, tem um pessoal perguntando aqui que podia sortear um livro, né, tá aqui o Betão Correia, falou assim, pô, podia sortear um livro aqui. Depois a gente vê, viu, Betão? A gente vai ver com o Marco aqui para ele sortear um livro para nós. Então, pode falar dos livros que você lançou, quais são as suas obras que você tem aí. A gente, inclusive, aqui depois no link aqui. Esse vídeo também vai estar no YouTube depois. A gente vai colocar ele lá no YouTube. Vou colocar aqui o link também nos comentários dos livros seus que estão aí à venda. E pode aí, né? E vamos encaminhar para os finalmente. E pode falar das suas obras que você tem aí. Então, eu só queria falar sobre isso que aconteceu lá em Caraguá, lá que você falou, que isso aí é uma coisa muito importante também do policial penal, que é a parte da ressocialização do preso. Isso aí também é uma obrigação, vamos falar, é uma obrigação nossa também. Quando eu trabalhei no CR, eu fiz algumas situações lá também para quê? Em prol do preso também. Porque se o preso está bem lá, nós também estamos. É uma via de mão dupla isso aí. A parte da ressocialização também, vamos falar assim, não é uma obrigação, é uma obrigação nossa, porque ela está prevista na LEP, não é verdade? Espera aí que deu um problema aqui no meu. Ele tá prevista na LEP isso aí. E se você mudar, vamos falar assim, poucos que você conseguir mudar, você vai tirar da criminalidade. Aí a pessoa fala, mas não é minha responsabilidade. É nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade porque está na LEP. E, além de tudo, nossa responsabilidade como cidadão. Eu acho que projetos desse, para pelo menos o mínimo, se a gente conseguir, o Fábio, também, conseguir pelo menos mudar o mínimo dos presos, sabe? Transformar o mínimo da vida deles, vai ser mais um cidadão na rua, não vai ser mais um bandido quando sair. Então, acho que a gente também tem que pensar sobre isso. É lógico que numa cadeia com 2.000 presos, é impossível a gente conseguir pensar na parte de ressocialização. A gente só vai pensar no quê? Na parte de segurança e disciplina. É impossível a parte de ressocialização. Muito difícil. Mas, assim, faz parte também da profissão policial penal a ressocialização. Reinserir o indivíduo preso na sociedade de forma melhor. Né? Eu acho que todo policial penal devia pensar nisso também. Que é a função de cidadão também do policial penal, além de proteger, fazer a segurança e a disciplina das unidades prisionais, protegendo as pessoas que estão do lado de fora, a gente também protege as pessoas que estão lá do lado de dentro, né, levando remédio, informações quando é necessário, e também, no mínimo, nos projetos aí que possa vir a ter um dia, né, infelizmente não tem, participar desse projeto para reinserir o indivíduo na sociedade de maneira melhor, que também vai transformar, vai diminuir o índice de criminalidade. Eu acredito muito nisso também, no nosso poder de ressocialização. Bom, eu escrevi 3 livros, o primeiro foi esse aqui, deixa eu ver se eu consigo achar, porque toda vez eu não consigo. Esse aqui. Estamos vendo sim. Casos a casos e descasos. Esse livro aqui eu ganhei um concurso lá numa editora lá no Rio de Janeiro, e foi o meu primeiro livro, que eles produziram ele lá, que eu mandei lá para eles lá para participar, ganhei o concurso lá e eles editaram esse livro aqui. Ele está à venda, eu acho, se eu não estou enganado, que era a NEP, que era o nome da editora, mudou para a editora Planeta Azul, editora Planeta Azul. Está no site lá do Planeta Azul vendendo. Faz uns 10 anos já que eu lancei ele. Esse aqui eu não tenho, eu só tenho esse que é o meu. Não sei nem. Outro dia eu entrei na internet para estar vendendo ainda, mas não tem nenhum mais desse aqui. Esse aqui foi o segundo, Fato, Relatos e Boatos, né? Esse aqui também está presente no site da Redondezas Crônicas, né? Que é outra a editora do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro ele é muito à frente disso aí. Ele tem bastante editoras que ajudam as pessoas que estão começando. É muito interessante isso.
Porque a maioria das vezes as pessoas, para você lançar um livro, você gasta muito dinheiro. Desses livros aqui eu não gastei nada. Um eu ganhei o concurso, no outro foi feito sob demanda e a editora ela não cobrou nada. Ela só cobra a comissão dos livros que são vendidos lá. Que é muito interessante, principalmente para quem quer começar, cara. É muito bom fazer isso, porque fica muito caro fazer um livro. Você escrever um livro fica muito caro, cara. Não é uma coisa barata. E assim, muitas vezes você não vende, né? Vende muito pouco. Até por causa da política que a gente tem. Então, esses dois aqui, eles foram feitos por duas editoras do Rio de Janeiro. Esse aqui, o último, Balaio de Gatos. Legal. Esse aqui é o último que eu fiz. Eu fiz no site do. Deixa eu ver como que é o nome aqui. Clube dos Autores. Eu resolvi produzir ele do começo ao fim. Desde a capa, editoração, eu fiz tudo. Foi um exercício ali para eu aprender. Eu fui fazendo. Ficou legal. Achei que ficou arte, ficou legal, ficou tudo. Tem muita coisa para aprender ainda, mas ficou legal. Essa aqui também eu fiz sob demanda. É, a editora recebe os royalties lá, eu recebo a comissão, ela recebe a parte dela lá, mas todos eles não foram. Falar assim, eu não fiz milhares de cópias para vender, estão tudo na internet para vender. E eu ganho. Se vender, eu ganho, se não vender, eu não. É daquele jeito, né? E só que também não gastei nada para fazê-los. Então, isso que é o importante. É mais para divulgar mesmo o trabalho, é mais para colocar no papel minhas ideias, né? E mais para ver, tentar mudar um pouquinho, pelo menos a parte, um pouquinho assim que eu consegui mudar das pessoas, acho que vou ficar muito feliz com isso. Ó, Estou muito feliz com isso, né? Estou muito feliz com Marco, os 3 livros. e fala para mim aí, tá? E os projetos do futuro aí? Eu vi que você falou aqui na nossa conversa sobre a questão de vídeo também. Você também tá se embrenhando aí por esse caminho do audiovisual também, do cinema? Fala para nós aí. Então, tem um amigo meu lá de Paulínia, cara, ele é diretor de cinema, e nós fizemos algumas parcerias aí. Nós já fizemos 2 curtas-metragens e estão. Nós vamos tentar inscrevê-los no circuito, né, de premiação, tudo. E vamos ver o que vai dar. É uma brincadeira nova aí que eu achei super legal. Só que assim, é muito difícil também, Fábio. Você não é aquela coisa. Hoje em dia, trabalhar com cultura no Brasil é muito difícil. Se você marcar, você gasta dinheiro do bolso. Então ele lá, eu escrevo aqui para ele, mando para ele de graça, ele tenta produzir lá, chama os amigos que são atores, chama um outro para tomar conta da câmera, tudo aquele negócio assim, vamos juntar todo mundo, vamos ver no que dá. Nisso aí nós já fizemos 2 que já estão prontos e nós vamos tentar agora, por causa dessa pandemia, atrapalhou tudo aí, para ver se a gente coloca aí no circuito aí, para tentar ver se ganha alguma coisa, algum concurso, né? E aí a gente está indo aos poucos aí fazendo isso aí. Eu estou agora aprendendo a mexer num negócio aí para eu ver se eu faço algumas animações. Eu estou aprendendo também. Eu sou meio teimoso e vou mexendo, cara. Você fez uma animação, você teve um vídeo do Covid, né? Que você fez também, que tá lá no documentário seu, né? Pessoal, vocês Fiz, foi o primeiro. link, tem aqui o documentário do Mark, inclusive tem um vídeo, na reportagem tem um vídeo lá que ele fez até sobre o Covid, né? Foi. Eu fiz tudo aquilo lá. Eu não sei se ficou bom, mas ficou. Vamos falar, eu tô aprendendo e assim, é aquele negócio que eu falo para você. Alguém assistir aquele vídeo e tirar alguma coisa para si, cara, já eu vou ficar muito contente. Eu acho que a ideia é essa. E tem também o programa que nós estamos fazendo aqui também, estamos produzindo um programa de esportes aqui em Dracena. A ideia inicial era o quê? Fazer um programa de esportes regionais com músicos regionais, com artistas regionais aqui da região. A pandemia chegou, ferrou tudo. Não tem esportes e nós estamos levando o artista a cada 15, daquela 2, 3 semanas, porque não pode lotar de gente lá no estúdio. O estúdio é pequeno, faz na casa uma casa alugada lá de um amigo nosso lá, é na sala, então é impossível do jeito que está hoje com essa pandemia, a gente fazer do jeito que a gente queria fazer. Mas assim, quando passar, vai ser também mais um canal que nós vamos procurar para divulgar o esporte amador aqui da região, certo? E também os artistas aqui da região. Todo mundo vamos dar voz aí pro pessoal aí, porque se não chega nas grandes, vamos falar assim, nas grandes emissoras, nos grandes centros,
Então vamos fazendo aqui nossa parte aqui para todo mundo, cara, assim, para divulgar isso, porque não existe coisa melhor. A arte, música, esporte, acho que as pessoas que estão envolvidas com isso, ela vai se envolver menos com criminalidade, vai ser uma pessoa melhor, vai ser uma pessoa mais feliz, cara. Então é isso que nós estamos fazendo. Mark de Souza, o nosso querido Marcelo, agradecer você aí pela sua arte, agradecer você aí, né, pela luta também pela categoria, que você é nosso diretor de base aí na aprendizagem de Dracena, né, todos os nossos, né, o pessoal que está nos acompanhando aqui, agradecer a cada um deles. Tem algumas perguntas aqui que é sobre a categoria, depois a gente responde aí para os companheiros. Aos companheiros também do Brasil todo, policiais penais, todos os servidores do sistema prisional, que quiserem também participar do Fora das Grades, mostrando a sua arte. Temos mais companheiros que também lançou livros. No próximo Fora das Grades, não está recebendo aqui o André Ferreira, que é do GIR, e acabou de lançar um livro sobre a questão da legalidade das operações, né, do GIR. Ele vai ser o nosso próximo aqui, entrevistado aqui no Fora das Grades também. E é isso, né, Marcelo? Acho que, até para terminar aqui nossa conversa, teve agradecer aqui também os nossos assessores aqui, a Veridiana, o Giovanni, o Serginho, a Flaviana, que fizeram todo esse trabalho aqui, o primeiro Fora das Grades. Inclusive, o pessoal pegou uma coisa muito sua, que não sei se você lembrou, que você falou uma frase que é aqui até para a gente finalizar, né? Você disse a frase que quem entende a arte, entende o mundo. E nesse Brasil hoje que nós estamos vivendo, né? Ministro da Educação com falso currículo, a Secretaria da Cultura sendo rebaixada, o Ministério da Cultura sendo rebaixada, a Secretaria da Cultura, porque o ser humano ele tem que ser completo, né? Ele tem que, quando tem acesso a tudo isso, quando ele tem acesso ao conhecimento, aquela questão, conhecimento ele não ocupa espaço, né? Conhecimento liberta. E essa sua frase aqui, ela foi, né, o pessoal pegou esse gancho na entrevista com você, que quem entende o mundo entende a arte. Então, um abraço. Pode finalizar aí também, você, né, passa a palavra para você para a gente finalizar esse Fora das Grades. Agradecer a todos que estiveram aqui presentes com a gente. Eu que agradeço, Fábio, por toda a força que você dá, toda a visibilidade que você dá para mim, para o meu trabalho. Eu acho que quem assistiu, quiser falar comigo, pode me colocar aí, me adicionar no Facebook aí. Pode pegar o contato com o Fábio também, pode mandar mensagem, quiser trocar uma ideia aí, eu estou à disposição. E eu queria falar uma coisa, nós temos que acabar com a ideologia da ignorância. O dia que a gente acabar com a ideologia da ignorância, o mundo vai ser melhor. Então, desejo boa noite para todo mundo aí. Se alguém precisar de mim, só entrar em contato aí que eu estou aí para ajudar. É isso aí, Marco. E eu quero terminar aqui, né, com uma frase do Paulo Freire, né, que a teoria sem a prática vira verbalismo, assim como a prática sem a teoria vira ativismo. Eu acho que você é um grande exemplo que a prática e a teoria se juntou e você, além de ser um policial penal, se dedica aí às letras, encantam as pessoas, transforma vidas. E é isso. Companheiros, todos que acompanharam aqui, agradeço a audiência. Esse vídeo vai lá para o YouTube depois, vai ficar registrado aqui no nosso canal. E é isso. Se você tem uma história, se você faz algo fora das grades, ou até dentro delas mesmo, que é muito além do que é a sua profissão, fale com a gente e vamos aqui demonstrar seu trabalho. Mark, um abraço. E todos que acompanharam também, boa noite. E estamos juntos. Tudo de bom para todo mundo aí. Boa noite aí. Boa semana, né? Não, só tá na quarta ainda. Boa semana para todo mundo. Abraço.